Bom, retomemos a nossa reflexão sobre os filósofos gregos. Dessa vez vamos falar de Platão. Nasceu em Atenas, viveu de 427 a 347 a.C., discípulo ardoroso do Sócrates. Ele viveu em Atenas durante uma boa parte de sua vida. Era de uma família aristocrática e vivia realizando banquetes com os amigos, grandes banquetes, no meio aristocrático, no meio na elite aristocrática ateniense, e era considerado um grande poeta. Nesses banquetes, nessas reuniões sociais, ele levava e discutia declamava as suas poesias e era muito aclamado, etc. e tal. Até que, conhecendo Sócrates, num determinado momento ele fez um último banquete, e nesse banquete ele chamou o Deus do Fogo e queimou todas as suas poesias e disse que daquele momento em diante ele passaria a buscar a verdade e a sabedoria integral a partir do estudo e do contato com Sócrates. Depois disso, ele, em Enigma, uma ilha grega, ele fundou a sua escola chamada Academia. Bom, Platão, a partir do encontro com Sócrates, passa a busca da sabedoria, a busca do belo, do bom, do justo e do verdadeiro, e passa então, a partir desse momento, a replicar boa parte, nessa primeira fase da sua vida filosófica, a replicar boa parte do pensamento socrático e a se dedicar às questões de ordem moral. Relacionado a ele, a ética e a moral estava relacionada aos conceitos de belo, de bom e de justo, que era aquilo que era o verdadeiro, a busca da verdadeira sabedoria. Tá? Estou citando aí novamente o livro da Estela Teles Vital Brasil, A Divina Filosofia Grega, que é uma obra excelente, que dá um reflexo que pode servir de referência para as nossas citações. Bom, a partir de Platão e do pensamento socrático, a gente busca uma alteração de foco muito presente nos pré-socráticos, que era a busca da arquê, do princípio único. Então, o estudo da filosofia era no sentido, vamos dizer assim, horizontal, que era a procura do princípio único que estabeleceria a natureza e, obviamente, o princípio da criação e do homem. A partir das descrições de Platão, do pensamento socrático, a gente muda isso para uma linha vertical. Tá? Uma linha vertical. Ligando o material ao imaterial. Está na busca de como chegar a conhecer-se a partir de um nível imaterial, não mais da questão da natureza. Tá? Platão tem a sua principal obra é falar sobre o amor, com influência do pensamento, refletindo o pensamento socrático, e depois falar do fenômeno político, aí já com os elementos próprios, um acréscimo à filosofia de Sócrates.
Então, sua principal obra é dividida em duas obras de fato, tá? O banquete, que fala sobre o amor, relacionando, evoluindo o conceito do banquete, nós temos a República, que fala sobre o fenômeno político, mas com uma relação intrínseca com, com o contexto do banquete. Então, a gente pode dizer que as duas obras, as duas produções escritas do Platão se resume a sua obra, resume o seu pensamento. Bom, nesse primeiro momento nós vamos nos deter ao banquete, né? Até para a gente poder entender depois os elementos da República. E no banquete, o que é o banquete? Ele recria um banquete, como os banquetes que ele fazia antes do conhecimento de Sócrates, só que neste banquete não era mais a declamação de poesias, etc., mas era composto dos diálogos e dos supostos diálogos do Sócrates com os membros dos filósofos e as pessoas pertencentes ao banquete. Então é um grande diálogo, e nesse diálogo ele vai sendo elencado e discutido as questões sobre o que é o amor, e passa nas primeiras colocações dos membros daquele banquete falando sobre o amor sensual, e vai gradativamente, Sócrates vai levando gradativamente a conversa no diálogo para chegar ao conceito de um amor ideal, que é o amor ao bem e ao belo. Nós vamos nos deter basicamente a uma parte dessa obra. A obra está disponível, aí é de domínio público, existem várias traduções do banquete, várias edições do banquete que se encontra facilmente na internet, mas nós vamos nos deter a uma parte do banquete, do diálogo na obra, que fala do diálogo do Sócrates com uma mentora, vamos dizer assim, sobre o amor, o conceito de amor ideal. Nós vamos nos reter a essa parte, não seria possível replicar a obra inteira. Tá? Então vamos lá. Matriz de todos os discursos sobre o amor no Ocidente. O conceito do amor, que a gente chama de amor platônico, tá? Influenciou no pensamento ocidental muito forte e funciona como um marco inaugural da filosofia ocidental. Então nós temos hoje grandes pensadores, grandes conceitos que a gente faz do bem, do belo, da virtude, dos conceitos morais estão baseados muito no diálogo contido nessa obra, o banquete, dada a sua importância. Podemos citar como curiosidade uma vertente psicanalítica, o Lacan, que tem uma das suas obras, que ele chama de Seminários, sobre a transferência, o conceito de transferência, que é essencialmente uma análise psicanalítica dos personagens apresentados nessa obra do Platão. Isso é uma curiosidade para mostrar a influência dessa obra no pensamento e na filosofia ocidental e no pensamento da nossa época e da nossa era. Tá? Bom, no início se discute no banquete que existiam 3 gêneros na humanidade, hipoteticamente, tá? Não só como a gente tem agora, o masculino e o feminino, mas havia um terceiro elemento comum a esses dois, então um elemento que agregava o gênero feminino e masculino
num ser andrógeno. Então era um elemento, um ser que continha em si os elementos masculino e feminino. Né? Então era um andrógeno, um gênero distinto que incluía esses elementos. Tá? Então eram esses seres andrógenos de uma força, de um vigor terrível e uma grande presunção. Eles tinham a intenção de se voltar contra os deuses, de ter elementos mais divinos. Então Zeus, né, nesse mito, Zeus declarará: acho que tem um meio de fazer com que os homens possam existir. Não existiam os homens, existia só o ser andrógeno. Mas parem com a intemperança. Tá? Qual é esse meio? Eu os cortarei a cada um em dois. Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em duas, ansiava cada um por sua própria metade e a ela se unia. Tá? Então, a divisão desse ser andrógeno em dois deu origem ao ser humano, como nós o conhecemos hoje, masculino e feminino, e cada uma dessas partes ansiava por encontrar a outra metade, o que a gente chama hoje da cara metade. Tá? Então esse é o mito no início desse debate do banquete. Tá? Então, no banquete se discutia, então, no diálogo, o amor é amor de algo. É o desejo do que não se tem, da outra cara metade. Então, do conceito de amor sensual, da procura da cara metade, da procura daquilo que não se tem, tá? Vem nessa sequência que é a procura de algo que não se tem, e o amor então deseja o belo e o bom, que é o princípio da origem daquele ser andrógeno ligado aos deuses, que tinha a visão do bem, do belo e da sabedoria. Então, se o amor é o desejo que não se tem, nesse caso o que se deseja é o belo e o bom, então o amor não seria o belo e o bom? Pergunta Sócrates para Diotima. Não, ela responde. O amor comunica céu e terra. O amor seria então um daimon, um elemento, com o poder de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens, e aos homens o que vem dos deuses. Surge aí o primeiro conceito de daimon, depois traduzido como anjo perdido em outras culturas e outras filosofias, mas que seria o elemento. Então, amor seria esse elemento de ligação do homem dividido, separado, procurando encontrar o bem e o belo. Esse bem e o belo estaria num plano divino. Então, o amor é esse elemento de ligação entre o homem material e o elemento divino, os deuses. Então, o amor seria uma possibilidade de acender as formas do bom e do belo. Então, essa tem toda uma parte grande do banquete para chegar a essa conclusão. Quer dizer, discussão sobre o que era amor sensual, etc., até chegar essa mitologia da separação desse ser andrógeno, surgindo o ser humano na procura da sua cara metade, mas a rigor o que se procura é a essência de que estaria no plano divino. Então é a possibilidade de ascender a esse plano
superior. Tá? Continua o diálogo. Não consideras que somente então, quando vir o belo, com aquilo que este pode ser visto, ocorrer-lhe-á produzir não sombras de virtude, porque não é em sombra que estará tocando, mas reais virtudes, porque é no real que estará tocando. Aqui surge uma outra simbologia muito comum nos textos platônicos, que é a simbologia do real e da sombra. Tá? Lá na República, esse elemento vai ser retomado. Então, que o real não é neste nível. Para se ascender ao real, nós precisamos do daimon, desse elemento de ligação que nos levaria ao saber real, às virtudes reais, ao bem e ao belo em essência, que estaria num plano divino. Então, somente quando se chegar ao real é que a gente teria o amor verdadeiro. Então, o amor platônico seria esse amor de aspiração das reais virtudes que estariam num plano divino. Então, nesse conceito, o mundo material seria uma cópia do mundo arquétipo. Desculpe. O mundo material é uma cópia desse mundo arquétipo. O homem matéria é uma cópia do homem arquétipo, que teria a ideia essencial, a ideia do bem. Então, o mundo material e o homem como um reflexo desse mundo material. Então, retomando lá, os pré-socráticos estavam procurando o arquê, quer dizer, procurando a explicação no nível horizontal, a explicação no nível das coisas que ocorrem neste nível, neste mundo material. A partir de Sócrates e Platão, a gente procura a ascensão no nível vertical, a relação do que ocorre neste mundo com aquilo que ocorre no mundo arquétipo, no mundo superior, que é a essência da verdade, da sabedoria total, a ideia do bem pleno. E, do mesmo forma que nos pré-socráticos, se a gente falava que a origem das coisas da natureza refletia na origem do homem, nos últimos etapas da filosofia pré-socrática, aqui também, no nível vertical, assim como o mundo material seria uma cópia do mundo arquétipo, do mundo ideal, o ser humano, o homem matéria, também teria dentro de si, ele era uma cópia do homem arquétipo, então teria dentro de si esse elemento implícito da ideia do bem, porque o homem seria uma cópia desse homem arquétipo divino.